Maria Santíssima, paz de Jesus, bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso cantinho carismático. E o tema de hoje é: você sabe o que é um sacramento? Olha lá, e não vai me responder que um sacramento é batismo, eucaristia, confirmação, ordem, unção dos enfermos, matrimônio, não, é? Eu não te perguntei quais são os sacramentos não, tá me entendendo? Eu te perguntei o que é um sacramento. Eu tenho certeza que você sabe quais são, mas eu quero saber se você sabe o que é a essência, o que significa um sacramento, por que um sacramento é um sacramento, como que surgiu, por que a igreja chama assim. E aí, ficou curioso? Então vem comigo! Em Jesus, as chagas da misericórdia, mãos e pés. Então vamos lá, né, gente? O que é um sacramento? Olha, qual seria a definição, o conceito de sacramento para a nossa igreja? O Catecismo da Igreja Católica vai dizer em seu artigo 1116, eu vou ler aqui, que o catecismo que os sacramentos, eles são forças que saem do corpo de Cristo, sempre vivo e vivificante. São ações do Espírito Santo operante no corpo de Cristo, que é a igreja. São obras-primas de Deus e de eterna aliança. Gente, olha que definição, o que é isso, gente? São forças, os sacramentos são forças que saem do próprio corpo de Cristo, forças vivas, forças vivificantes. São ações que operam no corpo de Cristo, ou seja, a igreja, nós. Tá, Kátia, e o que seriam essas forças que saem? Como assim forças? Bom, a Sagrada Escritura, né, em alguns momentos, vai usar esse mesmo termo, forças que saem, como por exemplo a cura da mulher, aquela mulher que tinha um fluxo de sangue contínuo, do qual Jesus falou, que Jesus perguntou aos discípulos: quem me tocou? Senti que uma força saía de mim. São essas mesmas forças hoje que o Catecismo da Igreja Católica se refere, forças que saem do próprio Cristo e vêm em direção a nós através dessa ponte, desse ligamento denominado sacramento. Isso aí. Bom, você pode conferir na sua Bíblia em casa a passagem de Lucas 8, versículo 46, Lucas 6, versículo 19. São todos versículos que falam dessa força que sai. Bom, um sacramento também, vai dizer o Catecismo da Igreja Católica, que são sinais de graça, sinais da graça de Deus instituídos pelo próprio Jesus no meio da sua igreja, no meio do seu povo. São sinais, cada sacramento celebrado é um sinal da graça de Deus, do poder de Deus no nosso meio. E para que vem a servir um sacramento da igreja? Porque atualmente, se você parar para observar, não tem se dado o devido valor aos sacramentos na nossa igreja. Não da igreja, mas em si do seu povo, dos membros do corpo de Cristo. Infelizmente está muito banalizado, as pessoas perderam a consciência do grau de importância que é o sacramento. Por isso que eu estou gravando esse vídeo, explicando, explanando o que é um sacramento para a igreja. E o Catecismo da Igreja Católica ainda vai dizer, lá no seu parágrafo 1123, que um sacramento ele serve para a santificação dos homens, para a edificação do corpo de Cristo. E através desses sacramentos que são celebrados no decorrer da nossa vida, que nós vamos nos santificando. Esses sacramentos seriam como se fossem remédios, e essa é uma definição minha, particular, que eu trouxe, remédios. Seriam como se fossem remédios da igreja, remédios para os nossos pecados, remédios que vão nos santificando, que vão criando intimidade com o Senhor, com sua igreja.
E vai dizer ainda o Catecismo da Igreja Católica, em seu parágrafo 1127, que o sacramento ele confere graças, porque nele age o próprio Cristo, é o próprio Cristo que atua. Então, esses sacramentos, eles são essas forças que saem para nos santificar, mas são forças que não só nos santificam, como nos transferem as graças provindas do Senhor. Isso é rico, porque eles são meios de graça e muitas vezes a gente não dá valor a esses meios de graças que só a nossa igreja possui isso. Agora, essas são forças operantes que nos santificam, que nos transmitem graças. Aí você pode me perguntar, mas Kátia, a gente vê tanta gente que recebe os sacramentos e é como se não recebesse nada. A gente não vê mudança, não vê significado nenhum. Mas aí que mora a questão, porque o Catecismo da Igreja Católica também vai nos dizer, lá no seu parágrafo 1128, que os frutos destes sacramentos dependem de quem o recebe. Ou seja, a força que atua no sacramento é a força do próprio Cristo. As graças são derramadas, mas o fruto dessa santificação, o fruto dessas graças só depende da pessoa que os recebe. Entendeu? Não é uma coisa assim, o Espírito Santo não vai obrigar a pessoa a dar frutos. Ele vem na pessoa, e se a pessoa der abertura, através destes sacramentos ela vai frutificando. E assim, alguns sacramentos, eu acho legal focar nisso também. Alguns sacramentos são exclusivos, a gente só recebe uma vez na vida, isso é muito interessante. Esses sacramentos exclusivos, vai também dizer o Catecismo da Igreja Católica no seu parágrafo 1121, que são os sacramentos do batismo, da confirmação, conhecido como crisma, e os sacramentos da ordem. Esses 3 sacramentos, a gente só recebe uma vez na vida, uma vez batizado, sempre batizado, uma vez confirmada a nossa fé está confirmada, e uma vez um jovem tendo recebido o sacramento da ordem, do sacerdócio, ele é sacerdote eternamente. Entende? Não tem como se anular esses sacramentos e fazer eles de novo futuramente. Não existe. É uma vez só recebido, está recebido eternamente. Em contrapartida, nós temos os outros sacramentos, esses remédios, que eles podem ser recebidos, nós recebemos esses sacramentos continuamente. Isso aqui é um ótimo exemplo disso, é a Eucaristia, a confissão, a unção dos enfermos, sempre que a pessoa estiver doente. E assim, o matrimônio também é um sacramento que você pode receber mais de uma vez, contando que o seu cônjuge ele vem a óbito, ele vem a falecimento. O cônjuge sobrevivente que se tornar viúvo pode contrair novas núpcias, pode novamente contrair um matrimônio. Então assim, mas principalmente a Eucaristia e a confissão são assim, dependendo da paróquia, a Eucaristia você pode comungar todo dia. Na minha paróquia é assim, graças a Deus. Mas a maioria das comunidades, todo domingo você pode comungar, sempre que possível você pode se confessar. E são sacramentos que a gente tem acesso diário. Então aproveite, use e abuse destes sacramentos, porque são meios de graça, são forças que saem do próprio Cristo. Bom, se você quer uma curiosidade sobre o sacramento, assim, eu acho isso legal. O Catecismo da Igreja Católica vai ensinar que os sacramentos, eles não são assim, não é qualquer coisa que é um sacramento. Como que surge os sacramentos? Os sacramentos, eles foram instituídos pelo próprio Cristo enquanto ele esteve aqui na Terra, entende? Esses sacramentos são meios que o próprio Cristo Jesus quis de deixar a graça dele irradiando aqui na Terra depois da sua partida. Então, sacramentos, a principal característica do surgimento, de um nascimento de um sacramento é a instituição dele pelo próprio Cristo. Claro, obviamente, depois foi discernido pela igreja e tal, e foi elevado a um nível de sacramento, foi dado esse grau de importância
que era a vontade do próprio Cristo, mais do que digno, né? Bom, gente, desculpa os ruídos aí, porque eu estou gravando na faculdade, eu vim na biblioteca, é uma sala fechada, mas os ruídos estão vindo. Na casa os vizinhos estavam muito agitados para gravar em casa, e eu precisava de gravar. Como vocês viram, eu em momento nenhum estou exprimindo algo pessoal meu, é sempre o Catecismo da Igreja Católica que ensina. Tudo que eu falei está ali, prescrito nos artigos do Catecismo da Igreja Católica, muito claro, muito nítido, é só sentar e estudar. E é isso aí. Então, ninguém tem a obrigação de concordar nem de discordar comigo, essa é a opinião da Igreja. É o que a Igreja, é o que o Catecismo impõe para que nós católicos sigamos e acreditamos. E assim, há uma curiosidade sobre os sacramentos, é muito interessante. Você sabe qual a única pessoa do mundo que pode receber os 7 sacramentos? 5 segundos para vocês pensarem. Bom, gente, a única pessoa no mundo que pode receber os 7 sacramentos, que possui todos eles, é a pessoa dos diáconos, aqueles que fazem voto ao diaconato e que param por aí do diaconato. Eles podem, né, contrair matrimônio e recebem o sacramento da ordem. A ordem de primeiro grau, tem que estudar mais direitinho isso daí, mas eu acho que é primeiro grau mesmo que se diz. E é a única pessoa, nem os padres, nem os outros leigos podem receber os 7 sacramentos por causa desse conflito entre o sacramento da ordem e o do matrimônio. Mas a pessoa do diácono, ele recebe os dois, isso é muito interessante também. Bom, gente, no mais, explicação assim básica sobre os sacramentos é essa daí. Espero poder sanar algumas dúvidas, né, a respeito do que vem a ser um sacramento. E a respeito dos 7 sacramentos, se você tiver curiosidade, eu posso estar gravando novamente. Pede aqui aí embaixo nos comentários do vídeo. Se você tiver curiosidade a respeito, eu posso estar aprofundando a respeito dos 7 sacramentos da igreja, um por um. Posso estar fazendo um vídeo bem explicativo, bem bacana. E é isso aí. Então, gente, no mais, agradeço a presença de vocês até aqui. Como sempre, né, nosso canal rápido, sem muitas edições, direto ao ponto. E o principal de gravar é isso. O sacramento é um canal de graça, são forças que saem do próprio Cristo Jesus para operar na sua igreja viva, que somos nós. Entendeu? Então, por isso que é importante darmos valor aos sacramentos, recebermos os sacramentos com fé, com dignidade, porque é através dos sacramentos que Cristo, que o Espírito Santo vem operar em cada um de nós. Então, gente, no mais é isso. Agradeço a você, muito obrigada e até o nosso próximo vídeo. Sai-se bem!